Olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Como é que vocês estão? Me contem aí. Vamos chegando para mais uma Aroma Live, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre acne. Aqui é acne. Vou postar um comentário aqui, fixar um comentário. Quem aí já sofreu com acne, minha gente? Me conta que eu quero saber. Me conta, eu já? E como já sofri? Como já sofri com acne? Me conta, tá tudo certo por aí? Som, vídeo, áudio, tudo certinho, tudo bonitinho? Vamos começar essa live de hoje. Vamos falar sobre acne. Acne, espinhas. Vamos falar sobre esse assunto, né, minha gente? Seguinte. Desde já, eu já quero que você já compartilhe bastante essa live, curta bastante essa live, né? Envie aí para pessoas que sofrem com acne, pessoas, enfim, que tá passando por algum momento desse tipo, né? Tem alguém que tá passando por esse momento, de repente alguém que trabalha com óleos essenciais, né? Tá precisando fazer uma indicação ali mais assertiva, mais segura, enfim. Quem quer cuidar da pele, quem quer cuidar de si mesma no dia a dia, no skincare, compartilha essa live. Bora compartilhar essa live, minha gente. Sejam muito bem-vindas, né, à Aroma Live de hoje. E, de fato, aqui a gente pode conversar um pouco mais sobre aromaterapia, sobre o uso integrativo. E, minha gente, já volto. Só um minutinho. Pronto, voltei, minha gente. O vento aqui tá demais, então todo acabou soltando ali da janela. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre um tema, na verdade, que mexe muito com a nossa autoestima, né? Com a autoestima feminina e que de fato traz um certo prejuízo, né? Aí um prejuízo importante. E aí nada melhor, né, do que usar os óleos essenciais para de fato ter essa ajuda, ter esse auxílio, né, com a aromaterapia. E aí nessa live nós vamos entender não só quais óleos essenciais usar, mas também entender como, né, que funciona tudo isso, né? Algumas causas, enfim, algumas questões que existem aí para a proliferação desse tipo, né, de queixa, que é a acne, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final, que você vai poder aprender muitas coisas legais, tá? Tô meio ofegante aqui, porque fui super rápido lá, ajeitar o todo, mas vamos, de fato, entender um pouco mais aqui agora, tá? Primeiramente, gente, pra quem não sabe, antes de começar a trazer o conteúdo de fato aqui, eu tive problema com acne, né, há um tempo atrás. Inclusive, foi onde eu comecei de fato a também conhecer a aromaterapia, né? Eu mesma vivi um processo muito profundo de acne. Seja muito bem-vinda, Vi Ferreira. Muito boa tarde. Eu vivi um processo muito forte de acne cística, né? Então, era muito dolorido, era muito difícil, porque inflamava mesmo, mexia com a autoestima, a gente se sente muito insegura, muito exposta, né? Ao ver que nada está funcionando. Então, eu recorri à dermatologia,
eu recorri a produtos ácidos, enfim, tratamentos específicos e nada adiantava. Então a gente sabe que todos esses tratamentos são muito caros, né, muito complexos e eu não tive resultado nenhum. Essa é a grande verdade, tá? E foi nesse caminho que eu descobri, né, os produtos naturais, que eu descobri também depois a aromaterapia. Foi dentro de todo esse processo na minha vida, né, enfim, esse processo acneico, que era muito difícil de lidar. Claro que aqui eu tô com filtro, né, mas vocês conseguem ver ainda algumas marquinhas que eu tive da acne, né, que eu fiquei, na verdade, algumas cicatrizes, e aí é todo um processo, né, de cuidado da pele e tudo mais. Não é fácil, minha gente, não é fácil, mas somente com os produtos naturais, né, com a aromaterapia, ali, com a cosmética natural, que de fato eu consegui encontrar um equilíbrio para minha pele e consegui de fato um tratamento que funcionasse, porque tratamento convencional, nada funcionou, tá? Só isso que trouxe alívio para minha pele. E o que é a acne, gente? Primeiro lá, a acne, na verdade, é um processo multifatorial, né? Que existe ali quando há uma produção de sebo exacerbada da pele, né? Obstrução dos poros, proliferação de bactérias, fungos, né? Então isso gera uma inflamação muito grande, uma irritação muito grande da pele, consequentemente trazendo aí as espinhas, a acne, né? E existem várias causas, vários fatores que podem estar trazendo esse quadro. Então, fatores hormonais, fatores genéticos, fatores emocionais também, tá, gente? A nossa pele, ela fala muito do que nós estamos vivendo. Muito mesmo. Então, se a nossa pele não tá boa, se a nossa pele tá muito oleosa, se a nossa pele tá muito... com muita textura, com muita mancha, com muita inflamação, a gente precisa olhar para dentro, né? A nossa pele, ela expõe totalmente o que nós estamos vivendo, tá? Então, o que nós estamos comendo, as nossas emoções, se nós estamos dormindo bem ou não, enfim, expõe tudo isso, tá? E aí, entender tudo isso é muito importante antes de usar os óleos essenciais, né? Entender todo esse contexto e entender que não existe fórmula pronta, não existe receita mágica, né? Que cada pessoa vai demandar aí um cuidado diferente muitas das vezes, tá, gente? E por quê? Falando um pouquinho mais de emoções aqui, gente, a acne emocional, por exemplo, ela pode estar ligada a uma ansiedade, né? A uma questão hormonal muito forte. E aí o que acontece, né? Temos aí o cortisol, né, que com essa proliferação toda aumenta, né, a produção de sebo e traz aí o processo inflamatório à pele de uma forma muito maior. E aí acontece, né, os surtos de acne, enfim, as emoções negativas, elas podem levar a comportamentos, né, de uma forma que mexa com a pele, literalmente, né, causando lesões aí mais profundas, cicatrizes, até o fato da gente estar espremendo, da gente estar apertando, né? Às vezes a gente está muito ansiosa e aí fica apertando, fica mexendo. Então tem todo um processo que muitas das vezes é causa, né? São fatores que vêm desencadeando como um fio, né, de novelo de lã. E aí a gente precisa ficar bastante atenta, tá, gente? Então, como eu falei, o hormônio, né, o estresse, a ansiedade, ele traz essa liberação de cortisol muito grande que acaba prejudicando a pele, trazendo a acne, né? Sejam muito bem-vindas, Carol, Lucineia, Ida, muito bem-vindas à nossa Aroma Live. O cortisol, ele é um hormônio, né, do estresse. Então, ele aumenta essa produção de sebo da nossa pele. Então, se a gente estiver muito ansiosa, se a gente estiver muito estressada, se a gente estiver em situação de alerta o tempo inteiro, pode ser uma das causas, né? Algum dos motivos da nossa pele não estar boa, da acne estar ali em abundância na nossa pele. E aí a gente precisa tomar os cuidados necessários, né? Para trazer aí uma pele melhor, enfim, etc, tá, gente? E aí, nisso tudo também está envolvido aí o nosso sistema imunológico, tá, gente? Porque, por exemplo, a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, né, ela inibe o nosso sistema imunológico.
Então percebe como tá tudo interligado, né? E aí acabam acontecendo outras coisas que a gente precisa sempre ficar atenta. E aí vem a inflamação, vem a piora da inflamação, vem muitas das vezes o comportamento compulsivo. Beatriz Farias, seja muito bem-vinda, minha xará, muito boa tarde. Então, por exemplo, a ansiedade, ela pode levar a um comportamento compulsivo, né? De mexer ali com a pele e agravar as lesões, como eu estava falando aqui para vocês, né? Aí causa mais inflamação, mais cicatrizes permanentes. Então, é todo um ciclo vicioso que pode acontecer na acne, né? E a gente tem vários tipos de acne, gente. A gente tem a espinha, né? Aquela espinha que nasce na adolescência. A gente tem aquela espinha esporádica do ciclo menstrual. A gente tem a acne, né? Que fala que é a acne da fase adulta, né? Da mulher aí dos 30, após os 30. Então, tem vários tipos de acne, né? A acne hormonal, né? E aí, pensando em tudo isso, a gente encontra o melhor óleo essencial, encontra ali a melhor estratégia dentro da aromaterapia para cuidar com os óleos essenciais, tá? Primeiramente, a gente precisa saber de todas essas questões, né? Para poder ali ter, de fato, um resultado assertivo, um resultado positivo, né? Para, de fato, ter um tratamento mesmo que funcione, né? E nisso também entram outras estratégias, né, gente? Estilo de vida, né? Sono de qualidade, enfim, muitas das vezes um acompanhamento profissional, né? Ingesta de água é muito importante, uma ingesta boa de água. Então não adianta nada eu usar óleo essencial todo dia para cuidar da minha pele ou fazer skincare todos os dias se eu não tiver uma boa ingesta de água, se eu não tiver uma boa alimentação, né? Então, uso óleo essencial todos os dias e como fritura todos os dias, não vai funcionar, minha gente. Não vai funcionar. Então, a gente precisa ter um cuidado integrativo, né? Um cuidado a mais com a nossa pele para, de fato, ter ali um tratamento eficaz, um resultado positivo, tá? Por exemplo, outros cuidados que a gente pode ter, né? Associando os óleos essenciais. Eu já vou falar para vocês aí quais são os óleos, já vou falar para vocês de formas de uso, tá? Mas eu gosto mesmo de trazer mesmo esse cuidado integrativo, né? Essas estratégias complementares para que, de fato, vocês consigam ser independentes, para que vocês consigam ter liberdade, né? Então, por exemplo, cuidados essenciais que a gente pode ter, muitas das vezes, uma troca de fronha, né, de travesseiro, é importante. Dormir com aquela fronha todos os dias, né? Quando você tá com um processo de acne muito forte ali, encostado o tempo inteiro, traz uma proliferação de bactérias maior, então a gente tem que trocar todos os dias. A gente precisa ter cuidado ao secar a nossa pele, né? Após o skincare, de repente você usou um óleo essencial, fez um skincare poderoso, e aí na hora de secar você pega a toalha e seca de qualquer jeito, esfregando a sua pele, trazendo fissuras. Então é importante ter um cuidado, secar de forma suave. Então todos esses são cuidados estratégicos que a gente pode associar ao uso dos óleos essenciais, à aromaterapia também, para ter uma pele muito melhor, tá, gente? E aí, o seguinte, como que a aromaterapia de fato pode ajudar, né? Quais são os óleos essenciais que a gente pode usar para poder ter uma pele melhor, uma pele menos inflamada, para de fato ter um resultado positivo, até mesmo da cura da acne, né? Por que não? Então, por exemplo, nós podemos pensar em óleos essenciais para desinflamar a pele quando, de repente, nós usarmos um óleo essencial de lavanda. Lavanda é super anti-inflamatório, vai trazer essa desinflamação mesmo da pele. Então, aquela espinha que tá bem inflamada, que tá bem vermelha, porque existem muitas diferenças, minha gente. Existem muitas diferenças. Então, tem aquela espinha que muitas das vezes tá lesionada com pus, né? Tem aquela espinha que ela tá avermelhada, existe vários tipos de acne, vários tipos de espinhas. Existe aquela acne profunda, cística, que foi a que eu tive, né? Num processo assim muito forte mesmo. Então a gente precisa entender qual é essa acne, qual é essa espinha, para poder usar os melhores óleos essenciais para cada caso. Então, para desinflamar, por exemplo, a gente pode usar a lavanda, como eu citei, a gente pode usar o copaíba,
Exatamente. O óleo essencial de copaíba, minha gente, é um dos maiores anti-inflamatórios que nós temos. Esse aqui, ó. Copaíba destilada. Opa. É um dos maiores anti-inflamatórios que nós temos. E para espinha, para acne, será excelente, tá? Além do mais, nós podemos usar até mesmo o copaíba bálsamo, tá? Eu acho que seria uma boa opção. Eu gosto bastante. O óleo de copaíba bálsamo é o óleo vegetal que as pessoas falam de copaíba, né? Então, ele é 50% óleo essencial e 50% óleo vegetal, resina, né? E aí a gente pode usar também, né? Se a sua pele se adaptar, se for legal para sua pele, porque a cosmética natural, né? O uso dessa forma é muito... como é que eu posso dizer... autoconhecimento, né? Então, muitas das vezes um óleo tem uma determinada função para um tipo de pele, mas talvez para você não consiga se adaptar, né? Seja muito bem-vinda, Souza. Muito boa tarde. Então, a gente precisa muito adquirir autoconhecimento nesse contexto, né? Por exemplo, o óleo essencial de rosa mosqueta, ele é excelente. Quem não conhece o óleo essencial de rosa mosqueta aqui, minha gente? Quem não conhece? E ele é ótimo para clarear manchas, né? Para essas cicatrizes que ficam da acne, ele é ótimo. A gente pode, inclusive, fazer uma diluição de rosa mosqueta com copaíba, com lavanda, vai ficar incrível, maravilhoso, né? E passar sobre a pele, né? Mas o que acontece? O rosa mosqueta, eu não consigo, a minha pele não é oleosa, apesar que eu já tive problemas com acne, mas a minha pele não é oleosa, a minha pele é normal, não é extra seca, não é... É uma pele normal, mas o que acontece? A minha pele não aceita o óleo vegetal de rosa mosqueta, né? Então, assim, vai muito do autoconhecimento, tá? A gente precisa ver também o que fica legal pra gente, o que a gente se adapta e tudo mais. Seja muito bem-vinda, Naya Moraes, seja muito bem-vinda, Mãos de Fada, muito boa tarde. E aí, a gente vai adaptando aí, né, a cada situação. Já quando uma pele é extremamente oleosa, né? Então, falando aqui de tipos de pele, uma pele que tá precisando de um equilíbrio na oleosidade, a gente pode optar por óleos essenciais como gerânio. Eu tenho um óleo essencial de gerânio aqui, cadê? Aqui, ó. Eu tenho óleo essencial de gerânio aqui. Esse da doTERRA, mas enfim, tem outras marcas, né? E aí pode ser uma opção para equilíbrio, né, de oleosidade da pele, tá? O óleo essencial de gerânio. Além do mais, a palma rosa, eu não tenho aqui, e o sândalo também são ótimas opções, tá? A palma rosa, inclusive, gente, é muito, muito, muito usada para quem trabalha aí, por quem trabalha com cosmética natural, né? Até mesmo na cosmética convencional mesmo. É um óleo essencial muito disputado, né? Tem até uma questão aí envolvida com como fala? Com a extinção, né? Enfim, ele tá em extinção e tudo mais. Mas é um excelente óleo essencial para quem trabalha com cosmética natural também, tá? Você pode usar aí nas suas formulações para acne, pra pele, pro skincare, tá? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Essencial de gerânio, palma rosa e sândalo para equilíbrio da oleosidade da pele, tá bom? Valéria, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. E aí, para modular já uma microbioma, né, o microbioma da pele, nós já pensamos em outros óleos essenciais. E aí, é muito interessante, gente, porque pensem aqui comigo, é uma modulação, né? Então, você está trazendo ali de fato, uma transformação ali da pele, se é que vocês conseguem me entender, tá? E aí, a gente pode pensar em tea tree, né? E a gente pode pensar em óleos essenciais bem parecidos, como, por exemplo... um óleo essencial que eu gosto para pele, mas a gente precisa tomar cuidado, é o Lícia cubeba, que ele traz uma pinicância ali, ele traz uma ardência, a gente precisa diluir ele muito bem. Mas o óleo essencial de tea tree melaleuca é excelente
ele vai trazer uma astringência ali, ele vai trabalhar de uma forma bem interessante quando a gente fala de acne, tá? Mas a gente precisa entender esses fatores e saber trabalhar. Por quê? O óleo essencial de tea tree, ele é um óleo, de fato, que ele traz uma astringência muito grande. Então, talvez, muitas vezes, não seja interessante trabalhar com ele, porque ele traz aquela ressecada da pele, né? Ele é muito adstringente. Então, talvez uma lavanda, né? Ou talvez uma copaíba, vai depender mesmo de cada pele para cada pele, tá? Planeta do Terra, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Então, a gente precisa entender esses fatores, entender os tipos de peles, tá, gente? Para poder trazer aí uma questão, né, melhor. E aí, para cicatrizar, para acalmar essa pele, como a gente tá falando, por exemplo, se a gente quer acalmar uma pele, né, acneica, a gente não vai usar o óleo essencial de tea tree, né? Por quê? Porque ele traz essa coisa mesmo de adstringência demais, né? Então, a gente tá precisando acalmar, a gente vai usar outros óleos, como a lavanda, a copaíba, como eu citei, o próprio sândalo, né? Vai trazer aí todo esse equilíbrio, todo esse cuidado da pele, né? E também lembrando sempre, gente, das emoções, tá? A gente precisa entender a causa, se existe uma causa, né? Muitas das vezes irá existir uma causa, muitas das vezes não, é só um cuidado, né? Alguma coisa que a pessoa esteja precisando. E aí a gente vai associar esses óleos essenciais ao físico e ao emocional também, para poder trazer um protocolo ali bem assertivo, né? Com uso, né, multifatorial, podemos dizer assim. E aí, quais são as ferramentas que nós podemos usar? Gente, eu vou ter que colocar aqui E aí, quais são as ferramentas que nós podemos usar? Quais são as formas de uso, na verdade, que nós podemos usar, né, para usar esses óleos essenciais na prática, né, vamos dizer assim. Então, algumas sugestões de bases carreadoras, por exemplo. A gente pode usar o óleo vegetal de jojoba, que na verdade não é um óleo vegetal, é uma cera, né? A composição dele é bem diferente, tá? É uma cera líquida, por assim dizer. Nós temos também o óleo de semente de uva, que é um óleo aí que tem uma facilidade na absorção muito grande. Então, é um óleo levinho, que não vai pesar na pele, né? Porque a gente precisa ver isso também, como eu falei pra vocês, a pele oleosa, ela precisa de uma leveza muito grande, tá? Então, nós podemos usar esses carreadores para fazer uma diluição. Por exemplo, vamos montar um protocolo aqui esporádico, né? Um protocolo imaginário aqui. Então, vamos imaginar que eu esteja com uma espinha, esteja com uma acne hormonal. Vamos imaginar que toda época, naquela mesma época do meu ciclo menstrual, eu tenha uma acne X, então será uma acne hormonal mesmo, onde eu preciso trabalhar ali os meus hormônios. Não é uma acne que necessariamente ela está inflamada, né? Vamos por assim dizer. Mas é uma acne que tem outros fatores envolvidos ali. Então, vamos imaginar que essa acne é uma acne hormonal, né? Por conta do meu ciclo menstrual. Como é que eu vou trabalhar isso? Então, eu vou usar óleos essenciais que trabalhem a acne, essa acne, né? Que trabalhem o meu hormonal também, para poder cuidar dessa pele de dentro para fora. Vocês entendem? Então, por exemplo, eu posso usar o óleo essencial de gerânio para equilibrar essa pele e trazer oleosidade. E eu posso também usar, de repente, uma lavandinha, né? Para dar aquela desinflamadinha, né? E aí, na verdade, acalmar essa pele, né? Acalmar essa pele durante esse ciclo. E aí eu posso fazer a diluição, por exemplo, com óleo essencial de semente, ou óleo vegetal de semente de uva. Boa tarde, Raquel. E fazer essa diluição, né? Para poder usar ali naquele período específico, né? Então, eu posso fazer até uma porcentagem um pouco maior, né? Para poder usar
esporadicamente de forma pontual. Então, eu posso fazer essa diluição. Semente de uva, gerânio e lavanda. Olha só que demais, gente. Para trabalhar acne no ciclo menstrual, né? Então, vai ser bem interessante também. Outra ferramenta que a gente pode usar são os hidrolatos, minha gente. A gente pode usar e abusar, na verdade, dos hidrolatos. Todo mundo aqui conhece o hidrolato? Será que todo mundo aqui conhece? Eu acredito que sim, a maioria deva conhecer, né, os hidrolatos. Eles são aí a água floral dos óleos essenciais, vamos dizer assim, né? E a gente tem vários tipos. A gente tem de lavanda, a gente tem de amamelis, a gente tem de titri, né? Bruna, querida, boa tarde, seja muito bem-vinda. Então, são ótimos produtos, ótimas ferramentas para a gente usar como tônico da pele. E o legal dos hidrolatos é que a gente pode usar, assim, quase que o tempo inteiro, gente, quase que o tempo inteiro. Você pode borrifar ali na sua pele sem problema nenhum, tá? Então, a gente pode escolher, de acordo com a nossa necessidade, o hidrolato que mais for, né, necessário pra gente. Além dos óleos essenciais de titri, lavanda, gerânio, palma-rosa e copaíba, a gente deve cuidar com as diluições, tá, gente? Então, eu falei aqui pra vocês, né? Por exemplo, o óleo essencial de lícia, ele tem uma picância, ele traz uma queimação pra pele, né? Uma abrangência, talvez, não sei qual seria a palavra, mas ele traz uma questão para a pele que traz uma queimação, então a gente precisa diluir muito bem, assim também como outros óleos essenciais, né? Então a gente precisa cuidar com a diluição, ainda mais, né, que a gente fala de acne, a gente tá falando da pele do rosto, é muito mais sensível, a gente faz um uso diário, então a gente precisa tomar cuidado. Existe a diferença, por exemplo, de uma porcentagem no uso diário de óleos essenciais, de uma concentração, e uma porcentagem no uso de um período específico por conta de um tratamento dentro de uma concentração, tá? Então, existe essa diferença, tá bom? E aí, a gente precisa cuidar com as diluições mais baixas, enfim, principalmente para tratamentos pontuais, como espinhas e etc, tá? Ah, mas eu posso usar o óleo essencial puro na pele? Nasceu uma espinha aqui, hoje eu tenho um evento, eu preciso sair. Eu posso usar? Depende. Depende do óleo essencial, tá? Por exemplo, uma lavandinha, você pode pingar uma gotinha. Ah, saiu uma espinha aqui, eu posso pingar uma gotinha para sair, um eventual momento. Você pode. Agora, não vale ficar fazendo isso todos os dias de forma habitual, né, gente? Então, vai depender muito da constância e do óleo essencial que você usa para fazer isso, tá bom? E aí, o que não fazer, né? O que nós não devemos fazer. Além de cuidar com o uso puro na pele, né? Enfim, com a frequência e de alguns óleos essenciais específicos, a gente também precisa cuidar com os óleos essenciais cítricos, por exemplo, né? O óleo essencial de tangerina, muitas pessoas não sabem, mas é um óleo essencial que ele acaba ajudando também nas marcas ali da acne, enfim, por vários fatores, né, por várias propriedades que ele tem, mas ele é um óleo essencial cítrico, né, e aí pode acabar prejudicando a nossa pele ao se expor ao sol e tudo mais, pode manchar, pode ter algo mais complicadinho, gente, e de fato não é bobeira, tá, gente? Eu tive um caso de um paciente, de um interagente, esses dias, que ele pegou um protocolo específico e ele usou, né, a diluição do óleo essencial ali, tudo certinho, bonitinho, mas o que ele fez? Ele foi pro sol, né, a usar o óleo essencial, gente. E não deu outra. A pele dele manchou, trouxe coceira, trouxe dor, muito incômodo. Ele ficou bem preocupado com esse caso, tá? Porque, de fato, ele estava usando uma sinergia de óleos essenciais que não era para usar no sol cítrico, mas ele usou e saiu ao sol. Então, trouxe mancha,
trouxe irritação, trouxe dor, muito incômodo de verdade, gente, foi bem complexo. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado com o uso dos óleos essenciais cítricos e a exposição solar. Outra coisa, a gente precisa evitar também óleos agressivos, né? Então, embora existam óleos essenciais aí, como por exemplo, cravo, canela, orégano, tomilho, né? Que tem um potencial anti-inflamatório muito grande, né? Muitas das vezes propriedades que vão nos ajudar ali nessa questão, mas por eles serem óleos essenciais dermocáusticos, agressivos, eles podem trazer mais prejuízo do que solução. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de óleos essenciais dermoagressivos, juntamente aí com a pele do rosto, tá, gente? A gente precisa ter esse cuidado. A segurança deve vir sempre em primeiro lugar, tá? E aí, minha gente, fica o alerta aqui pra vocês, tá? Dá pra gente cuidar da nossa pele de forma super natural com os óleos essenciais. Dá pra gente fazer tratamentos, assim, assertivos mesmo. Eu sou exemplo disso, tá? Eu sou exemplo disso. Não tive nenhum resultado com um tratamento convencional, nada disso, como eu já falei pra vocês, tá? E, de fato, a gente pode usar aromaterapia, sim, pra tratar de acne e espinha, fazer um tratamento sério, um tratamento profissional aí. Dá sim, tá, gente? Dá sim. E se você trabalha com óleos essenciais, indica óleos essenciais, invista nisso. Invista nisso. Por que não? Né? É um método, é uma ferramenta que traz muito resultado positivo para as pessoas que estão buscando, né, mais qualidade de vida, de uma forma mais natural, pessoas que não estão tendo resultados, né, em tratamentos convencionais. O que acontece, gente? Os tratamentos convencionais são muito bons e funcionam para muitas pessoas, sim. Mas o que acontece também? E foi o que aconteceu comigo. Os ácidos, né? Todos esses produtos, eles trouxeram um efeito rebote, né? Então, uma hora parecia que estava melhorando, mas depois voltava tudo muito pior, muito pior. E aí, não tinha resultado, não funcionava, né? Então, já com tratamento natural, a gente não tem esse efeito rebote, né? A gente tem lá uma melhora significativa, muitas das vezes uma melhora mais devagarinho, um pouquinho, mas com resultado muito positivo, tá bom? E é isso, minha gente. E é isso. Agora, seguinte, se você trabalha com óleos essenciais, se você indica óleos essenciais e você está buscando se profissionalizar, se você está buscando aí, de fato, indicar um tratamento mais personalizado, individualizado, eu criei um método, né, um método aí com 3 pilares, especificamente falando, que traz aí um passo a passo, um caminho que você vai percorrer com a maior leveza, com a maior naturalidade, sem pressa, sem sobrecarga, né? Onde você vai poder conhecer esse método do começo ao fim e poder entender esses pilares fundamentais para aplicar e indicar os óleos essenciais ou até mesmo usar no seu uso pessoal aí na sua casa. Mas para poder entender, né, indicar, usar os óleos essenciais de forma eficaz, com segurança, do jeito certo, é preciso de método, gente. Parece que não, mas é sim. É preciso de um método, né, para que a gente possa usar com segurança, de forma assertiva, para que a gente não tenha nenhum efeito colateral, para que a gente não tenha nenhum risco, porque sim, quando a gente usa os óleos essenciais de forma errada, a gente corre risco, a gente tem efeito colateral. Então, a gente precisa de um método, né, principalmente para quem indica óleos essenciais. E aí, eu criei esse método, né, é um método testado, validado em consultório com as minhas interagentes. De fato, um método que funciona, né? Que é o método Caminho dos Aromas, onde eu te dou a mão, né? Te dou passo a passo para que você possa entender todo esse caminho de forma muito leve e de forma... Como é que eu posso dizer? De forma responsável, de forma profissional, né?
O método do CDA te dá a oportunidade de se profissionalizar, de ter autoridade no mercado, para falar dos óleos essenciais, para se destacar, para se diferenciar, né? Provavelmente você já seja uma profissional do ramo da aromaterapia, provavelmente você já venda óleos essenciais, mas o que o seu cliente vai preferir? Comprar apenas um óleo essencial ou comprar um óleo essencial com um atendimento exclusivo, individual, humanizado, personalizado? O que ele vai preferir, né? No que ele vai confiar mais? Com certeza, num tratamento individualizado, personalizado. E o Caminho dos Aromas, ele te traz, né, todos esses benefícios. Enfim, tem garantia de 7 dias, certificado, enfim, se você não gostar, você tem todo o seu investimento de volta. Assim, um curso completo, né, para você se diferenciar, se destacar e não ser mais do mesmo que a gente vê por aí. Não só vender um óleo essencial, não só fazer uma indicação, mas fazer um atendimento completo, do começo ao fim, entendendo a causa, entendendo a queixa do teu cliente, sabendo ajustar protocolos, criar seus próprios protocolos. Olha só que demais. Saber acompanhar o teu cliente, né? Fazer com que ele volte. Então, assim, é maravilhoso. Acessa lá o link da bio que tem oferta especial, tem presente, tem bônus lá pra você, tá bom? Alguém tem alguma perguntinha, minha gente, pra fazer? Vamos lá, quem está mais aqui com a gente? Neto, Rita Ellen, muito boa tarde, sejam bem-vindas. Alguém tem alguma pergunta pra fazer, minha gente? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? 40 Gente, eu fico boba como é que as lives passam rápido, né? 40 minutos de live. 40 minutos de live. E a gente poderia ficar aqui mais não sei quanto tempo falando sobre óleos essenciais, aromaterapia. Porque é muito complexo, né? Não é só indicar um óleo essencial, não é só uma acne, não é só uma espinha. Não, a gente começa a desbravar, a gente começa a puxar esse novelo de lã e começa a aparecer tantas coisas, tantas nuances, tantas camadas que a gente precisa desbravar e a gente precisa conhecer e a gente precisa discernir, né, para poder saber aplicar os óleos essenciais com segurança, entender de onde vem tudo aquilo, de onde vem. É muito complexo, porém leve, né? A aromaterapia, ela tem muito disso. E quando a gente fala de acne, né, a gente não tem como não falar de emoções, né? A gente não tem como não falar de aromaterapia. Não tem como. A nossa pele é o nosso maior órgão, né? E ela, de fato, explica tudo que o nosso corpo está passando. Explica tudo que nós estamos vivendo. A nossa pele é o que a gente come, como dizem por aí, né? É o que a gente vive, de fato. Então, assim, ela fala muito sobre nós. Não só falando especificamente da acne, das espinhas, mas de outras questões, enfim, que a gente não vai entrar no tema, senão a gente não vai acabar nunca, né? Mas ela revela muito, além de uma espinha, de uma acne, né? De uma questão envolvida, tá? É isso, minha gente, é isso. Esse foi o tema de hoje. Hoje nós falamos sobre acne, sobre espinhas, né? E próxima semana, segunda-feira, estaremos aqui também novamente para falar sobre um tema diferente, né? Todas as segundas-feiras, às 15 horas, eu estou aqui para falar de um tema diferente, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa Aroma Live de hoje. Muito de verdade. Foi um prazer ter você aqui. E até a próxima segunda-feira. Um grande beijo. Tchau, tchau.